E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a gente vai trocar uma ideia sobre as ações de Banco do Brasil, que nos últimos dias trouxe a divulgação de seus resultados com uma leve queda frente à expectativa que o mercado tinha. Por conta disso, eles revisitaram a projeção para 2026 e fizeram uma atualização para baixo, né? E todo esse cenário fez também com que as ações tivessem essas desvalorizações. Então, no vídeo de hoje, a gente vai trocar uma ideia, principalmente com aqueles investidores que já investem na ação e estão naquela dúvida se faz sentido apertar mais ou continuar. E a gente vai trocar uma ideia também com aqueles investidores que estão pensando em montar novas posições. É claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos. O objetivo desse vídeo é apenas te dar mais informações para você juntar com a sua individualidade e conseguir tomar uma melhor decisão. E para dar uma força aqui para a gente do canal, senta o dedo aí no like, se inscreve e, se possível, dá aquela comentada dando uma dica para a gente melhorar, falando o que achou do vídeo, para a gente também conseguir ir melhorando ao longo do tempo. Então aqui a gente está na apresentação de resultados do Banco do Brasil que ele lançou e a gente tem aqui na última linha lucro líquido ajustado, que estava aqui na faixa, deixa eu subir que eu acho que vocês não estão vendo por conta da minha câmera, que aqui estava na faixa de lucro líquido ajustado entre 22 a 26 bi, e conforme eles fizeram essa atualização da projeção, ela pulou para 18 a 22, ou seja, uma grande queda nessa questão da lucratividade. E quando você bate em lucro, automaticamente você bate nos dividendos, e aí a ação tende a ter essas desvalorizações por conta disso. Aí agora a gente vai pegar essa faixa entre 18 a 22 bi de lucratividade e fazer alguns cálculos, tanto de dividendo total, dividendo distribuído e um preço ali que fosse compatível para que a gente tivesse um yield na faixa de 7%. Quando eu falo dividendo total, é porque o lucro, ele é praticamente todo o dividendo que o acionista tem direito. Porém, a empresa ela pode distribuir a totalidade ou não. No caso do Banco do Brasil, ele opta por distribuir apenas 30%, ou seja, ele investe 30 e reinveste 70. Então, quando eu falo sobre métrica de dividendo total, é para a gente ter essa percepção que o dividendo que ele nos paga não é a totalidade. A gente está tendo ali um outro ganho através dessa retroalimentação. E isso, no tempo, a médio e longo prazo, pode nos fornecer lucratividades maiores e dividendos maiores e, consequentemente, valorizações de cota. Então, aqui eu fiz rapidinho no Excel, não tá das coisas mais bonitas da vida, mas pelo menos vai ser funcional para a gente conseguir analisar. Então, o valor das ações de Banco do Brasil estão no último fechamento em R$ 20,94. A ação, ela tem um número total de ações aqui de 5.730. Por que isso? Porque a gente ali depois vai usar esse lucro total para dividir pelo número de ações e chegar no lucro por ação e, consequentemente, chegar no yield e no preço. Então, a revisão dos resultados ficou nessa faixa que a gente trocou essa ideia de 18 a 22 bi. Como o Banco do Brasil, no momento, ele está se dispondo a distribuir apenas 30%, então os 30% de 18 ou de 22 bi ficaria nessa faixa de 5,4 bi a 6,6 bi. Logo, o nosso lucro por ação, quando a gente usa aquele número de ações totais para dividir, ficaria entre 3,14 a 3,84. Aí entra aqui na parte de baixo, aquela pegada que a gente trocou ideia de dividendo máximo e o dividendo por ação. Então, se eu pegar todo esse lucro e entender que ele é meu dividendo ali por direito, mas que nem sempre ele vai ser distribuído por completo, a gente chegaria em métricas de yield entre 15 a 18%, que seriam dividendos muito atrativos. Por mais que às vezes você fale assim, pô, mas a Selic também está na faixa de 15 e tal, então não compensa o risco. É diferente. Primeiro entra a questão também de diversificação, fora que a Selic ela oscila e em algum momento ela tende a indicar para baixo. Então é muito atrativo cogitar se expor a ações que paguem yields nessa faixa aqui, ações recorrentes, que têm receita e lucratividade recorrente, que acabam, além de dar diversificação, traz um mix médio ali de retorno para a carteira. Mas aqui nesse cenário seria nessa faixa de 15 a 18 apenas se ela distribuísse a totalidade. Mas você tem que ter esse entendimento para ver que seu capital não é apenas o que vem parar no seu bolso. Se a gente fosse pegar aqui o dividendo por ação com base nos 30%, aí o valor ficaria de 94 centavos a R$ 1,15 e um yield projetado entre 4,5% a 5,5%. Ou seja, se você investir nesses valores aqui de R$ 20,94 e o Banco do Brasil conseguir atingir esse guidance aqui entre 18 a 22 bi, você teria ali em torno de 5% de dividendo. Não é o melhor dividendo da vida, mas se você olhar o copo cheio pensando que, pô, ele está me oferecendo um yield total ali na faixa de 16%, 17%, em algum momento esse reinvestimento pode voltar no meu bolso,
não seria um valor ruim para se investir. Mas, para aquele investidor que fala, não, eu só quero o yield de 7% para cima. Se você é esse cara mais exigente, quando eu falo esse cara, eu estou falando homem e mulher, é mais na questão de falar uma gíria mesmo. Mas se você é essa pessoa que tem essa expectativa de receber 7% para cima, aí você teria que cogitar investir em preços menores ou aguardar para que a empresa tivesse um payout maior e aí você conseguiria ter uma métrica de dividendo mais atrativa. Porém, com esse dividendo de 0,94 a R$ 1,15, para que ele representasse 7%, você teria que investir em valores de entre 13,50 a 16,50. Ou seja, se a ação tiver maiores desvalorizações, você poderia oferir esse 7%. Mas, geralmente, se a empresa tem uma desvalorização na cota, pode ser que é porque ela não atingiu resultados de lucratividade, e aí também, né, esse valor de 16 com um lucro menor não necessariamente vai atingir essa métrica, tá? Mas se você for mais conservadorzão e quiser esse 7% para cima, esse preço de 20,94 não vai ser para você. Então, depois de tudo isso que a gente já viu, moral da história, muito conservadorzão e quer um yield de 7% para cima, talvez faz mais sentido aguardar, ver como que os resultados vão se comportar, como que o preço da ação vai se comportar, e aí sim, talvez cogitar montar posições caso hajam novas desvalorizações e o lucro fique ali um pouco mais próximo desse padrão. Já se você não tem muito essa pegada assim, para mim tá tudo bem receber um yield menor, eu penso no longo prazo, é médio e longo prazo, essa expectativa aqui de 15 a 18% de yield total é muito bacana para mim. Se em algum momento o banco começar a distribuir mais, eu também vou me beneficiar nesse processo. Talvez esse preço de 20 possa ser para você. Um outro ponto que é bacana a gente pensar para trazer cautela para a tomada de decisão é que a Selic alta, ela gera pressão nas margens das empresas. Estamos em um momento que, além da Selic alta ser ruim para as empresas, muitas empresas estão fazendo renegociações, abrindo recuperações judiciais. Então, isso tudo pode fazer com que os resultados das empresas bancárias piorem ao longo do tempo. Isso não quer dizer que será perpétuo, mas que, às vezes, numa expectativa de tempo ali de curto prazo, possa ter resultados piores por conta disso. Então é sempre bom você colocar isso no leque, às vezes para se expor numa menor quantidade, de uma forma mais conservadora. Então a pegada desse vídeo era essa. Esse preço, ele pode sim ser atrativo para você se expor, como ele pode não ser. Vai depender da sua individualidade e dos riscos que você está disposto a tomar. Se você curtiu o vídeo, senta o dedo aí no like, se inscreve no canal e compartilha com o coleguinha. Era isso e abraços!